Olá, boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV, canal 9 digital e 96 analógico. Como sempre faço, eu quero agradecer a minha audiência por você estar comigo aí na sua casa. E eu aqui na Rede Eco TV sempre me empenhando para fazer o melhor para você. Nesta quinta-feira nós vamos ter um tema muito interessante. O tema de hoje é assassinos em nosso meio. Como identificar esse tipo de assassino? Será que existe essa possibilidade? Para falarmos deste tema, eu vou trazer, está aqui comigo hoje, daqui a pouco ele já vai falar, mas eu quero apresentá-lo. Está aqui comigo o doutor Alexandre Ribeiro, ele é psicólogo, especialista em criminologia, mestre pela USP, diretor do consultório de psicologia e ressignificação humana, apresentador do programa Psicologia em 3 Minutos, com participação em vários programas de rede nacional. Eu quero a sua participação pelo 2379-4733 ou fale@doutorcristiano.com.br. Você entra lá no meu site e você já vai ter acesso lá no lado direito, em cima da página, você vai acessar e fale@doutorcristiano.com.br. Vamos falar um pouco, trazer traços aqui a respeito de psicopatologia. Muito interessante, eu quero a sua participação. Assassinos em nosso meio. Vou falar com ele agora, doutor Alexandre Ribeiro. Doutor, boa noite. Boa noite, é um prazer. Doutor, eu agradeço mais uma vez o retorno do senhor no meu programa. Muito obrigado. Fico muito feliz de estar com você, doutor Cristiano. Doutor, o tema, eu fiz uma chamada, hoje foi postado nas redes sociais, assassinos em nosso meio. Doutor, nós sabemos que a mente humana ela é uma caixa preta, às vezes indecifrável ou às vezes decifrável, não é verdade? É verdade. O ser humano, ele é possível de reações, muitas vezes, que nós não prevíamos aquele fato. E o interessante é imaginar que, muitas vezes, nós podemos prever, mas nós, por omissão ou por subestimar certos traços, nós acabamos não dando atenção. E eu acho que o seu programa vai prestar um excelente serviço, porque nós vamos tentar desenvolver aqui uma tese, uma reflexão daquelas situações que poderiam ser previstas e que muitas vezes nós acabamos negligenciando, subestimando e depois chorando certos acontecimento. Doutor, o senhor falou a respeito, e eu, na minha chamada, como identificar. É muito comum nós vemos academias ao ar livre, não é verdade, em praças, cultuando o corpo, mas não se... O Estado, e quando eu digo Estado, né, nós falamos o poder de quem tem, não se tem cautela ou não se cuida, né, exatamente da mente humana. Existiria a possibilidade, através da psicopatologia, através da ciência, fazer preventivamente digamos um estudo, um perfil para se evitar crimes como esse, que são absurdos, que nós vamos falar sobre esses crimes. Todos os dias nós estamos vendo acontecer. Eu creio, doutor Cristiano, que nós precisávamos, como o senhor está falando muito bem aqui, investir mais na educação emocional dos nossos jovens. Né? A maioria dos crimes está envolvido com uma característica fundamental, que é a questão da impulsividade. Nesses crimes passionais, está muito envolvida a questão dos ciúmes, da impulsividade, do não saber lidar e conduzir as suas emoções. Então, como seria importante, além da academia física, nós temos espaços para desenvolver um trabalho com os nossos jovens de aprender a identificar suas emoções, aprender a lidar com as suas emoções, com a agressividade, com o medo, com o amor, com os ciúmes, não é? E aprender também a lidar com as emoções do outro.
identificar as emoções do outro e aprender a lidar com essas emoções. Quer dizer, um trabalho de educação emocional. A popularização desse trabalho, ela poderia ser muito benéfica para a gente evitar certos acontecimentos que fogem ao controle e que provocam tantas dores para as famílias. Perfeito. Se nós pegarmos, os romanos já diziam, né? Corpo são, mente sã, não é verdade? Isso. Então você tem que ter um equilíbrio nesse sentido. E o senhor falou a respeito de crimes passionais que envolvem. Recentemente nós estamos aí com um crime na mídia de grande repercussão, que é o caso do Ioki, né? Marcos Quitano. E é um caso que realmente causou uma grande comoção em relação à forma que isso ocorreu. Então, nós temos ali, num traço, um perfil emocional de uma fragilidade dessa emoção desta mulher, dessa Elise que está presa. E eu queria dizer ao senhor, existem dois momentos desse crime, né? Existe o primeiro momento, que existe uma tese jurídica que é da violenta emoção, que existe uma discussão ali de ambos, né, dele que a agride, ele faz ela relembrar do seu passado, e existe uma segunda etapa, que é a etapa que ela pega e para esconder o corpo, ela vai esquartejar todo o corpo. A pergunta que eu faço para o senhor existe esta possibilidade, primeiro, como uma tese jurídica, dessa violenta emoção se desdobrar quando ela se reporta no passado, quando ela diz que ele a xingou de prostituta, que ela não valia nada, que ela ia perder a filha. Então, existem dois momentos dessa conduta dela. Essa violenta emoção, é possível se desdobrar? Então, veja, doutor Cristiano, eu acho que tudo que nós vamos colocar aqui é fundamentado em outros acontecimentos semelhantes, é fundamentado nas teorias psicológicas e sempre de uma forma hipotética, porque nós efetivamente não temos o contato com a Elise para saber o que ocorreu e é muito complexo esse tema. Então, resguardado isso, as cogitações que eu faço dessa situação é a seguinte: a violenta emoção é possível que realmente, segundo a defesa dela, segundo o que é reportado, ela era uma moça que tinha tido problemas complexos, não é? Ligado desde as limitações econômicas, quando estava no Paraná, depois a vinda para São Paulo, uma terra estranha, a sobrevivência aqui em São Paulo, as dificuldades de sobrevivência, o início na prostituição. Então, quer dizer, cenas que, se nós imaginarmos uma garota normal, comum, que vai ser exposta a esse tipo de vivência social, é muito sofrido. Então, claro, ela reacende nela o desejo de ter uma família, quando ela recebe o convite do Quitano. Então, ela tem o sonho de montar uma família. Ela monta essa família, ela realiza esse sonho e, quando ela descobre que ele estaria novamente frequentando o mesmo site, o mesmo lugar, o mesmo ambiente que ela é originária, onde ele a conheceu, e agora com uma outra garota, ela coloca detetive, né? E mais do que isso, quando ela vai ter um diálogo com ele, ele ameaça ela que ele vai tirar a criança, que ele vai mandar ela de novo para o lixão, entre aspas. Isso, a expressão. Né? Então, isso pode ter produzido nela uma alta comoção, a indiferença, a frieza. É nisto que ela tenta se agarrar, embora nós não estávamos lá para ver isso. É uma versão perfeita. É a versão dela. Então, ela foi tomada naquele instante
naquele instante, é como se desabou nela toda uma vivência de um passado que eu estou querendo esquecer, que eu estou querendo superar. Aquilo foi um hiato na minha vida. E essa figura jurídica que nós advogados, e o advogado usa no tribunal do júri, que são crimes dolosos contra a vida, ele cuida exatamente da injusta provocação da vítima. Tem que haver uma injusta provocação para que isso possa vir como uma bomba atômica dentro das suas emoções, e você perde todo o sentido. O senhor colocou uma coisa sobre o passado, isso é muito interessante. E aí eu quero ingressar mais dentro do campo emocional, dentro daquilo, apesar de não existir um laudo, nós estamos trabalhando com o que a mídia nos traz. O senhor trouxe o passado. A segunda etapa desse crime, que é aquilo que eu falei, conduta e resultado. Entre a agressão, a violenta emoção que ela sofreu, e a segunda etapa, de esquartejar ele. O senhor acha que naquele momento, que ela, de uma frieza incalculável, ali, e o paralelo que eu quero fazer é a respeito da prostituição, da prostituta. A prostituta, ela não tem sentimento com o corpo dela e nem com o próximo, ela não tem nenhuma ligação afetiva. O senhor acha que naquela forma, aquela frieza que ela esquartejou o corpo dessa vítima, ela estava na mesma essência de uma prostituta? Então, é aí que nós questionamos. Quer dizer, quando ela comete o ato, ela poderia estar sequestrada emocionalmente, não é? Por uma dor profunda, reviveu aquelas lembranças que ela está querendo superar e esquecer, vai tirar o filho dela, quer dizer, eu vou ficar desamparado, o meu sonho vai ruir, e eu vou voltar àquela vida. Então, isso tudo, uma mistura bombástica, e aí, no momento... perda para o passado da prostituição. Isso, no momento, talvez, a gente poderia pensar até de uma consciência crepuscular, há um declínio da minha consciência, eu me vejo irado, eu sou tomado por aquele momento, e eu perco consciência dos outros lugares, as outras situações da minha vida, e eu procedo ao crime. Agora, o que nos choca é como ela vai resolver esse crime. Quer dizer, quando você observa outros crimes que foram realizados por uma violenta emoção, você encontra pessoas que logo em seguida se suicidam, você encontra pessoas que abandonam o corpo e vão, elas mesmas, depois se entregar na polícia, dizer, olha, aconteceu isso, está aqui a arma, etc. Você encontra pessoas que fogem desesperadamente. E o que nos chama a atenção é a maneira como ela lida no pós-morte. Ela vai esperar um tempo certo, ela vai usar de um conhecimento técnico que ela possuía, de enfermagem, a coagulação do corpo. Então, ela vai esperar o tempo certo para que isso ocorra. Ela vai esquartejar o corpo daquele companheiro que ela vivia, aquele companheiro. Ela vai falsificar um e-mail para a família, simulando que ele estava, ela utiliza o e-mail dele, que ele estava bem, etc., tal, e envia para os pais. Quer dizer, isso tem um requinte de planejamento, isso tem um requinte, ela teve tempo para ter consciência, ela teve tempo para pensar o que ela estava fazendo com muita calma. É de se pensar que esse sequestro emocional que ela teve naquele primeiro instante, agora na segunda parte, que você dividiu muito bem, doutor Cristiano, é de se pensar que isto já havia tido uma alteração. Por isso vem... Perfeito, concluído. Não, por isso vem a colocação sua. Quer dizer, o que será que aconteceu a partir daí? Será que isso está envolvendo um conceito de corpo pela atividade que eu já realizava? Então, para mim, corpo não tem tanta importância e, a partir daí, eu quero me livrar, porque o depoimento
que é feito a seguir, o que o advogado de defesa diz é o seguinte, que ela não foi uma intenção de judiar desse corpo, ou de machucar esta pessoa, nada disso. Isto foi uma forma que ela encontrou pragmática dela poder se livrar daquele cadáver, daquele corpo. Não é? Agora, essa reflexão de que eu faço isso para me livrar de algo incômodo, algo que vai me incriminar, é de uma frieza muito cruel. Então, dentro dessa etapa, e existem aquelas duas etapas que eu dividi, até então, numa tese defensiva, como profissional da área do júri e especialista em homicídio, ela estava até caminhando bem para uma defesa, dentro daquele quadrado, né, existente do móvel do crime, uma provocação, todo um histórico, uma fita elaborada através de um detetive, provando a traição, toda uma linha. E aí essa preocupação em relação a essa segunda etapa deste crime. O que eu pergunto para o senhor, essa segunda etapa desse crime, qual é o viés então dela? Seria uma característica psicopática ou dentro da psicopatologia? Qual seria então esse viés, então, doutor? Já é uma característica doentia, não é? Então, aí nós nos perguntamos se há manifestação de outra entidade psicopatológica, né? Quer dizer, aí que nós nos perguntamos quando está envolvendo a mentira do e-mail, quando está envolvendo o esquartejamento, quando está envolvendo de alguma forma, por mais que a gente diga, mas lá era um cadáver, já não era mais ele no sentido da pessoa dele, era o corpo que estava lá, mas era um corpo que materializava, representava aquela pessoa que ela conviveu, que ela esteve junto. E o interessante é que não foi evocado que ela estava com ódio dele, que ela quis projetar o ódio nesse corpo. Não, ela queria se livrar do cadáver. Tá. O senhor falou uma coisa, é uma figura de que ela queria se livrar do crime. Então ela tinha, entre aspas, consciência, né? Fecha aspas, do que ela queria. Agora, esse sentimento de culpa, por exemplo, que raras vezes não se tem. Nesse caso, por exemplo, ela coloca a filha dela no momento que ela queria ficar sem a filha. Mas nem um instante ela faz um juízo de valor emocional de que cometendo esse crime, matando o pai da filha, não é? Ela também ficaria sem a filha, porque ela vai para a cadeia. Então, esse juízo também de valor, nesse perfil, não é um traço doentio? Então, parece que esse juízo de valor ele está alterado. Isso, é por alterado. isso que surge uma outra hipótese que não é uma questão aí de violenta emoção. Então, há uma outra linha de reflexão sobre o acontecimento, de que iria mais para uma linha como você acabou de falar, doutor Cristiano, da psicopatia. Quer dizer, haveria um simulacro. Isso tudo seria um cenário que estaria simulando uma outra questão. Quer dizer, eu tenho o interesse de me apropriar indevidamente de recursos da pessoa, havia um seguro em torno de R$600 mil, e fora os bens que ela iria, por direito, a filha iria ser merecedora, iria herdar, inclusive pela venda volumosa da empresa, ele era um herdeiro. Então, quer dizer, se faz um simulacro de um acontecimento, que ele tinha um envolvimento com uma outra mulher, que até real, mas isso tudo seria, vamos dizer assim, a ponta do iceberg. O iceberg mesmo está submerso. O que está se querendo é usurpar esses recursos dele, e a partir daí, então, se comete o crime e se planeja em detalhes macabros, né? A eliminação. Inclusive, aqueles que defendem essa tese se reportam para a situação de que houve um domínio na hora
da morte. Quer dizer, não foi um assassinato onde aparentava, ela descrevia que era na mesma altura, de igual para igual. Não, ele deveria estar ou sentado ou deitado pela projeção do tiro. Então ela estava submetendo já na hora da morte e depois houve todo um planejamento para se ver livre desse corpo, para tê-lo como desaparecido, etc. Tal. Os sacos, aonde são jogados, acondicionados, depois jogados num lugar ermo, etc. Tal, para se livrar daquela cena do crime. Lavado, inclusive, o local perfeitamente, depois a própria doméstica, ela vai dormir no mesmo lugar, me parece, etc. Tal. Quer dizer, tudo muito bem pensado, planejado para usufruir recursos. Isso já seria uma psicopatia, isso fica claro que seria um transtorno antissocial, não é? Onde não há a menor empatia, onde eu não tenho a menor sensibilidade frente ao outro. Para mim, o outro é um objeto de domínio meu, de poder meu. Então, uma vez que eu vejo que esse outro está saindo do meu poder, ou poderá sair do meu poder, e eu vou ter os meus interesses perdidos, eu não penso duas vezes, eu mato, eu elimino. Isso é uma característica sempre do psicopata. O psicopata, ele quer um poder sobre a vida daquela outra pessoa. E quando ele vê que esse poder, o prazer dele está no poder, se ele vê que esse poder vai escapar das mãos, ele infringe o sofrimento que for necessário à sua vítima. Então, mas dentro dessa questão, nesse contexto de crimes, assassinos no nosso meio, que é o tema hoje do nosso programa, o psicopata ele pode passar a vida inteira sem se revelar um psicopata? É isso que ou em determinado momento isso é alimentado dentro desse poder da perda, quando tem-se uma perda de algo muito grandioso para ele, no seu emocional, na sua valoração pessoal, o senhor acha que então um psicopata ele pode se revelar momentaneamente? Sim. Essa pergunta é excelente, essa reflexão é excelente. Às vezes a gente faz uma associação do psicopata como um monstro que se precipita sobre mim. Não é bem assim, não. O psicopata, primeiro, existem muitos graus. Existem psicopatas no dia a dia que cometem crimes, entre aspas, invisíveis. Não é? Aquela pessoa que te decepciona numa amizade que você confia e que essa decepção implica numa morte emocional, numa dor emocional. É uma pessoa que te trai num relacionamento afetivo, amoroso, que você estava totalmente dedicado. É aquele sócio que procura tirar proveito, mente, engana. Né? Então, existem vários nuances de psicopatia. Na política, homens públicos que se envolvem com corrupção e traem a coisa pública. Então, existem vários graus de psicopatia, até nós chegarmos num crime, até nós chegarmos num assassino, por exemplo, em série. Regra séria na sociedade. Isso, existe graus. E mais, e um outro conceito importante, o psicopata, ele pode ter um potencial muito grande de chegar a um crime, etc. Mas como não houve um ambiente que estimulou ele, um acontecimento desencadeante, ele pode ficar com pequenas infrações morais, que podem ser promiscuidade, enganar pessoas, ludibriar, quebrar regras, tirar proveito, mas num dado instante surge uma situação que ele se sente poderosamente ameaçado no poder dele. Ele se sente, porque ele é muito narcisista, ameaçado nesta forma pessoal dele ser e de obter os seus interesses, e nesse exato momento a fera dele se manifesta, e aí ele comete um crime.
E eu posso ter vivido com essa pessoa durante 20 anos. E ele tinha as infrações morais dele, mas não chegou ao crime. Mas depois de 20 anos ele comete o crime. Vamos falar um pouco, então, eu achei isso muito interessante. Trazer um pouquinho o perfil da vítima, desse Marcos Yock. Eu acho que o perfil dele é ligado a essa promiscuidade, a prostituição, que é público, que nós sabemos isso. São dois perfis, estudar a vítima e aquela que cometeu o crime. Isso chega a ser um desvio dessa conduta dele, ligada a essa... Porque o que nós verificamos é que ele gostava de prostituição, né, doutor? Uhum. Como é que o senhor vê isso dentro dessa psicopatologia? Então, o importante é a gente compreender que a nossa sociedade é uma sociedade enlouquecida. A nossa sociedade é uma sociedade que ela está adoecida. Ela aprendeu a ver uma série de desvirtuamentos, vamos dizer assim, de conduta moral, como normais, como naturais, não é? Tem ocorrido uma melhora? Eu creio que sim, nós temos tido avanços morais. Por exemplo, o bullying é uma coisa que antigamente era visto normal, natural, fazer o bullying para as crianças na escola. Hoje existe todo um alerta. Tal. Quando você fala do respeito às diversas, à diversidade racial, orientação sexual, isso é um avanço da sociedade moral. Agora, muitas situações que aviltam o ser humano ocorrem e são vistas com bons olhos até pela sociedade, como demonstração de virilidade, de masculinidade. Então você focaliza a questão da promiscuidade. A promiscuidade, ela já implica na entrada num transtorno de conduta? Creio que sim, claro. É a desvalorização da vida humana, é o desmerecimento das emoções humanas, né? É o uso do ser humano, é a subestimação do que o homem tem de mais importante, quer dizer, que é a sua dignidade. Ela está sendo aviltada. E a sociedade olha isso de uma forma normal. Então, é de se pensar, não é? Nesse tipo de frequência, isso vai levar a um questionamento desse tipo de sites, desse tipo de exposição. Né? Que se torna uma conduta normal dentro da sociedade quando isso é... Já um desvio de caráter. Desvio. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, nós vamos pedir um minuto para o nosso break. E a pergunta que eu faço, a finalidade da pena, ela é ressocialização. Mas quando se fala em ressocialização mental, se prende aquele indivíduo que comete, seja um psicopata, ou ele tem um desvio, um esquizofrênico, e depois ele será devolvido às ruas. Não existe preocupação do Estado em haver um tratamento mental disso. Eu quero que o senhor responda a respeito que falta isso, né? Segregamos essa pessoa, depois de 15 anos, 10 ou 8, esta pessoa que cometeu o crime, ela volta às ruas e com a mesma psique deturpada. O senhor vai falar já a respeito disso. Eu quero a sua participação no 2379-4733. Eu estou conversando aqui sobre o tema Assassinos em Nosso Meio, com um expert, doutor Alexandre Ribeiro. Ele é psicólogo e também mestre pela Universidade do Estado de São Paulo. Não saia daí, eu quero você comigo. Bom. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também.
Você acha um black pixel pouco? Agora imagine alguns black pixels juntos. E mais alguns black pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. Está aqui comigo o doutor Alexandre Ribeiro. Doutor, eu fiz uma pergunta para o senhor a respeito da pena, dessa ressocialização, que a finalidade da pena é devolver aquele indivíduo que cometeu um crime, infringiu uma regra dentro da sociedade e está apto a voltar. Mas não se curou, não se investiu, não fez uma terapia. Como o senhor vê isso, essa gravidade hoje dentro do nosso Estado brasileiro? É lastimável, né, doutor Cristiano? Todo o trabalho seria no sentido de colaborar que essa pessoa desenvolva algumas habilidades fundamentais. Por exemplo, empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro. Né? Valores, quer dizer, eu preciso estimular o desenvolvimento de valores nessa pessoa. Em terceiro lugar, essa pessoa precisa se profissionalizar, ela precisa se tornar útil para a sociedade. Né? Eu preciso avaliar o nível de alteração emocional dela, se ela precisa ser medicada, se ela precisa ser acompanhada com um processo terapêutico pós a saída da internação, etc. É amedrontador quando a gente pensa que pela legislação brasileira a pessoa pegaria o máximo de pena, seria em torno de 30 anos, é isso? 30 anos, é isso mesmo. Mas que na verdade tem uma série de atenuantes, etc., e ela pode com 13 anos, ela sair e ser novamente entregue para a sociedade, mas não entregue porque ela realmente se ressocializou. Na verdade, ela traz aquelas mazelas que podem até ter sido agravadas durante o processo de internação. Então, parece que está chegando a hora do Estado brasileiro assumir que a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física, ou até mais, porque a saúde mental ela acaba repercutindo na própria saúde física. Então, nós precisamos assumir que essas pessoas que são afastadas da sociedade, elas vão viver alguns anos para serem tratadas. Ou seja, o avanço da sociedade deverá converter os nossos presídios em hospitais e escolas para um aprendizado. Até que nós não atingimos essa meta de transformar o presídio numa escola e num hospital, nós continuaremos nos enganando a nós mesmos. Segregamos o indivíduo e ele continua criminoso dentro da sua psique. Nós continuaremos, porque nós continuaremos numa ideia, não é? Ingênua, eu diria, ingênua e que produz tanto sofrimento. Uma ideia ingênua de que
se eu segregar um indivíduo, eu estou punindo ele e a partir daí ele não vai delinquir mais. Isso é ingenuidade pura. Nós sabemos, por exemplo, que o psicopata, ele sempre interpreta que o que não deu certo foi a estratégia que ele usou. Se ele mudar a estratégia, vai dar certo. Então, isso a gente observa em entrevistas com muitos delinquentes que eles dizem, não deu certo esse assalto aqui ao banco, não deu certo aqui o crime, porque o fulano o dedo durou, porque eu confiei muito no ciclano, etc. Então, se eu mudar a estratégia, eu consigo o que eu quero. Então, muitos saem desse período de internação, acreditando que se ele tiver agora uma nova estratégia, porque ele pôde conviver com outros autores de crime, ele teve um amplo tempo para refletir, se ele mudar a estratégia, vai dar certo da próxima vez, não é? Esse é um dos fatores alarmantes. Então, nós precisamos mudar exatamente o psiquismo dessa pessoa. E, para isso, precisa existir um esforço multiprofissional, que implica em psicólogos, assistentes sociais, né, psiquiatras, advogados, religiosos. Fundamental. Né? Hoje em dia, me parece que os religiosos é que estão fazendo, claro, em situações muitas vezes precárias, por falta de condições até, mas eles é que estão tentando ocupar um espaço que o Estado não ocupa, dentro das casas de detenção, dentro das penitenciárias, dentro dos institutos de reabilitação. E o que o senhor diz existe a definição jurídica, é louco de todos os gêneros. Esse é aquele que nós identificamos. Sim. Com traços de loucura, aquele que... Mas existem muito mais loucos, eu afirmo isso, e o senhor sabe isso, que se afeiçoam, que estão caminhando no nosso dia a dia, motivo do nosso programa Assassinos em Nosso Meio, que realmente precisariam de um tratamento, não é verdade? Uma coisa preventiva. Nós eu digo hoje, em termos de Brasil, não existe muita diferença do passado, que o senhor que é um estudioso, o senhor é um mestre na área da psicologia, que se separavam os loucos, não é verdade? Era aquilo, se separavam os loucos da sociedade e eram tidos como realmente afastados dessa sociedade para nunca mais retornar. Mas, depois de um determinado momento, o senhor sabe disso, é que começou a ver ainda, de forma até ainda muito engatinhando, né, esse estudo dessa psique humana, não é verdade, doutor? Sem dúvida. A compreensão da loucura, um entendimento da loucura, entre aspas, um entendimento das patologias mentais, ela vai ser um marco na evolução do ser humano, né? Quer dizer, já se infringiu muito sofrimento. Quantas e quantas pessoas não foram, primeiramente, queimadas como endemoniados, né? Quando tinham, na verdade, hoje nós sabemos, epilepsia, quadros de psicose, né? E eram tidos como bruxos, bruxas, e eram queimados. Depois disso, nós tivemos o que você muito bem se refere, que é segregá-los em casas chamadas de asilos, né, para loucos. Então, eles ficavam não só impedidos de ir e vir, mas, na verdade, eles ficavam amarrados com bolas de ferro, algemados a barras de ferros, etc. E, mais adiante, eles vão ter uma relativa liberdade dentro deste asilo, mas segregados e nunca mais voltarão ao convívio social. Então, eu acho que ainda nós estamos vivendo um pouco, no caso dos internos, daquelas pessoas que delinquiram, ainda algo muito retrógrada e algo assim muito ineficaz, que nos obriga a uma grande reflexão para poder realmente pensar numa forma ou de ressocializar essas pessoas na vida novamente social, ou aqueles até que não têm essa possibilidade, mas que eles possam viver com uma certa dignidade
e rever aquilo que eles fizeram numa comunidade protegida pelo Estado. E serem cidadãos nessa comunidade protegida pelo Estado, produtivos para a sociedade, que os mantém lá. Doutor, no caso de uma terapia, uma pessoa doente dessa forma, de forma agressiva mentalmente, eu digo agressiva, quando ela pode se expor isso e cometer determinados delitos. Através de uma terapia e de tratamento medicamentoso, existe a possibilidade de se controlar? Hoje, por exemplo, se avançou muito no controle das psicoses, das esquizofrenias. Então, quando a pessoa é diagnosticada rapidamente, quando há uma intervenção rápida nos primeiros surtos, a gente fala numa recuperação muito interessante, num controle que é possível muito interessante. Por exemplo, pessoas que sofrem... Tem escalas. Tem escalas. Vai variar a intensidade. Pessoas que sofrem de transtorno de personalidade e dependência e que cometem crimes passionais, não é? Por ciúmes, por medo de perder o companheiro, a companheira, etc. É possível, claro, habilitar essas pessoas, tratar essas pessoas, porque geralmente elas cometem os crimes ou contra elas mesmas, o suicídio, ou contra o parceiro, no momento da separação. Eles não suportam essa dor. E a partir daí a aflição, a angústia é tão grande que eles acabam cometendo um crime. Hoje essas pessoas poderiam ser muito bem medicadas, atendidas por um terapeuta, um psicólogo, que ajudasse elas a aprenderem a lidar com as suas emoções. Isso seria algo muito produtivo. Pessoas em depressão que cometem crimes, a depressão também pode ser tratada. Então, quer dizer, existem recursos para ajudar essas pessoas. Talvez o maior problema, doutor Cristiano, continue ainda sendo o maior desafio, o psicopata para o tratamento psicológico e psiquiátrico. É o grande desafio. Perfeito. Doutor, essa questão hoje, os crimes passionais, eles são questões que realmente nos chama muita atenção. Geralmente o crime passional, o senhor me corrija, o senhor aqui é o especialista, é o profissional na área. Essa pessoa que comete o crime, ela não deposita muito a confiança emocional naquele outra pessoa? Sim. Ela, de alguma forma, é como se ela não consegue reconhecer o valor dela mesma, né? Ela se sente muito vulnerável e ela sente que se ela perder o cônjuge, se ela perder a companheira ou companheiro de vida, ela vai entrar num estado de vulnerabilidade tão grande que ela não vai conseguir gerenciar a sua vida. Então, é uma experiência desesperadora no momento da separação. O impacto é brutal sobre essa pessoa. O pânico que ela é tomada, ele é visceral, ele produz descontroles muitas vezes, taquicardia, tremor, sudorese, é um pânico, é um pavor. Então, tomada por essa emoção tão forte, tão extenuante, ela muitas vezes ou tenta o suicídio, porque acha que não vai sobreviver, ou isso tudo se converte, esse medo se converte numa grande ira. Potencializa. Uma grande ira, uma grande raiva, e ela acaba desferindo contra o seu cônjuge. Então, quer dizer, são pessoas, sem dúvida, a sua apreciação está corretíssima. São pessoas que têm, geralmente, uma baixa estima, não é? Uma sensação de vulnerabilidade muito grande, uma falta de autoconfiança e de que elas não vão gerenciar suas vidas sem o parceiro ou a parceira. O senhor falou da depressão. A depressão é uma coisa que ela pode atingir o ser humano por várias questões. Tem gente que começa a sentir depressão até na aposentadoria, não é verdade? Exatamente. Ele chega, eu quero pescar, ele cansa e começa a entrar em depressão. A pergunta que eu faço para o senhor, existe dois momentos na depressão? Ela pode querer perder a vida ou tirar a vida de alguém também? Pode. Um exemplo clássico você tem na depressão pós-parto, né? E na psicose pós-parto, quando ainda é mais intenso, a depressão se acompanha agora não só
do estado de humor muito depressivo, mas se acompanha, às vezes, por alucinações na psicose pós-parto, né? Vozes, etc. E na depressão pós-parto, nós sabemos que muitas mulheres chegam a tirar a vida das suas crianças. Tem o estado puerperal. Não é? Jogam, arremessam as crianças de prédio, etc., num vaso sanitário, enfim, fazem coisas absurdas. Perfeito. Então, a depressão é uma conselheira perigosa. Ela pode produzir outra situação onde a depressão está presente por fatores hormonais e que pode levar também a um assassinato. É no período da menstruação, no período pré-menstrual, a mulher TPM. Sobre forte tensão. Há uma discussão, às vezes uma discussão cotidiana que ela de alguma forma contornaria aquela situação no dia a dia, mas sobre um forte impacto emocional, tudo parece se potencializar, ela se sente desmerecida, desvalorizada, que o companheiro está sendo indiferente a ela, e ela, de repente, produz um crime. Nós temos, então, a depressão, ela pode aparecer em várias situações, e ela pode produzir um desconforto muito grande. Na minha experiência clínica, eu como especialista na área de psicologia clínica, na minha experiência clínica, eu noto o seguinte: mulheres no período da menopausa é um outro momento também muito sensível da mulher, em que ela está tendo mudanças de porte hormonais, ela muitas vezes se sente que o seu corpo está mudando, ela vai ter que lidar com essas mudanças, ela está passando por um momento que a gente chama de síndrome do ninho vazio, os filhos já estão indo para as suas vidas. Uma perda, né? Perdas, e muitas não conseguem elaborar bem isso, e isso pode induzir um desequilíbrio emocional com consequências diversas, tentativa de suicídio, etc. Então, a depressão, ela é um fator perigoso. Então, veja como o seu programa é muito importante, doutor Cristiano, porque nós estamos aqui elencando uma série de fatores que precisam ser considerados. Nós não podemos passar mais por cima. Depressão, modificações hormonais, algumas crises na vida. Estamos elencando uma pessoa muito passional, impulsiva, né? Pessoa que não consegue controlar, administrar o seu emocional, pessoas muito dependentes, pessoas que sofrem de uma persecutoriedade, também é um outro ponto importante. Quer dizer, são pessoas que eu preciso ir mapeando, que elas precisam de ajuda, de tratamento. Não é? Nós não estamos dizendo que todas as pessoas que padecem de depressão jamais vão chegar a um desfecho desse tipo, mas precisamos prevenir. Nós sabemos que a depressão mata, o suicídio é a principal causa do suicídio é a depressão. Perfeito. Então nós precisaríamos dar valor, identificar esses pontos e o Estado providenciar tratamento adequado, como uma medida preventiva para o autocrime, que é o suicídio, e para o crime ao outro. Perfeito. Doutor, eu quero falar com o senhor de um caso. O senhor esteve agora em rede nacional, em vários programas de televisão, na Rede Record, no Domingo Espetacular, até no programa do Gugu, e no caso da Brenda, daquele homem, o catador de papel, que pega essa menina numa igreja aqui em São Paulo e, de repente, ela some com a menina. Esse homem, ele tem uma característica diferenciada em relação, porque o crime de sequestro, ele tem finalidades pecuniárias. Ele não pega essa menina para ter um proveito próprio econômico, não é verdade? E depois ele expõe essa menina, ele não esconde. E o que eu verifiquei também assistindo, e eu quero até a sua opinião com clareza e competência, me parece que ele carece afetivamente de uma família, não é isso?
Eu acho que o caso desse senhor é um caso também muito importante, emblemático, para a gente fazer uma reflexão. Quer dizer, veja, é um senhor que ele tinha uma vida muito isolada, ele não tinha vínculos. O que se sabe é que, inclusive, aonde ele morava, ele ia sempre ao bar, não bebia, ele ia sempre ao bar e nesse bar ele comprava tubaína. Tinha uma rotina, não é? Ele era um homem muito assim, correto no pagamento dos aluguéis dele. Inclusive foi encontrado na casa dele uma espécie de uma pequena planilha onde ele coloca os R$150 todos os meses já previsto que ele iria pagar para a locação. Ele também já coloca lá o pagamento do celular que ele comprou em prestações, ele prevê. Quer dizer, uma pessoa, aparentemente um cidadão honesto, cumpridor dos seus deveres. Trabalhava, registrado, não tem nenhum episódio de agressividade, nada disso. Mas a gente está acompanhando o seguinte, ele vive isolado, ele não tem um convívio social intenso com ninguém, ele não forma vínculos profundos com ninguém. Ele está muito ensimesmado, cumprindo os papéis dele, etc. Na casa dele, é importante a gente analisar a casa também da pessoa quando comete um crime. Porque a casa expressa muito o mundo psíquico da pessoa, não é? Sim. A casa dele, embora ele já está morando há muito tempo nessa casa, mas é uma casa que não tem a menor característica afetiva. Muito bagunçado. Bagunçado. Colchões no chão, etc. Não tem nada que expresse uma afetividade. Então parece que ele é muito embotado nas suas emoções, né? E esse homem, 4 dias antes dele raptar a garota, esse homem, ele sofre uma situação muito dramática. Ele vai ser despedido do emprego. Provavelmente ele tem um estresse muito grande emocional. E nós sabemos que o estresse pode desencadear alguma alteração de porte. Interessante. A ideia que a gente pode formular é que ele possa ter tido mesmo um surto. É interessante que quando ele agora é capturado pelas autoridades, o que ele fala na captura das autoridades? Quando ele é perguntado, há uma entrevista com ele, perguntam a ele, por que você fez isso? Isso eu não sei o que me deu na cabeça. Não sei. Mas como você explica? Eu gostaria de saber o que deu na minha cabeça. É um homem de um nível intelectual muito simples, limitado, e ele tem dificuldade de traduzir o que é isto, o que é essa desorientação que ele teve. Provavelmente ele teve aquilo que nós falávamos no início do programa, um estado crepuscular, uma consciência diminuída, fortalecida por uma carência muito grande, e ele projeta nessa garota a família que ele não teve, o apoio que ele não teve, a afetividade que ele não teve, porque ele agora perdeu tudo, ele não pode mais ter a casa dele, ele foi despedido, um homem próximo dos 50 anos, deve ter medo de que não vai conseguir um novo emprego, e ele projeta nessa garota isso tudo. No futuro, né? No futuro. E o importante é a gente perceber, o que este seu programa também está contribuindo de uma forma extraordinária, assim, a gente perceber, doutor Cristiano, que nós, quando nós somos alvo de um crime, desde um assalto até um crime passional, um crime quando nós somos vítimas de um psicopata, de um esquizofrênico, não é efetivamente pelo que eu sou. Eu sou, muitas vezes, o criminoso nem sabe o que eu sou, mas é o que eu pareço aos criminosos. É como eu me configurei no psiquismo dele.
A projeção. A projeção. Por isso que as autoridades insistem sempre em dizer, olha, cuidado quando você vai numa padaria, você vai num local, não fique fazendo exibição das suas posses, não exiba a sua carteira, seja discreto, né? Porque é o que você transmite para aquela criatura. Na verdade, essa menina deve ter transmitido alguma coisa para ele de afetividade, etc., e ele acaba fazendo o rapto. Doutor, nós estamos chegando ao final do programa, um bate-papo muito gostoso, muito educativo, e a sua presença aqui sempre nos enobrece. Muito obrigado. E eu queria as suas considerações finais. Para mim é uma alegria muito grande estar com você, que é um brilhante criminalista aqui no ABC, né? Para mim é uma alegria muito grande fazer parte desse seu programa, que é um programa educativo, que ele visa, na verdade, levar uma reflexão, levar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, para mim, foi uma alegria muito grande receber o seu convite, a sua produção sempre muito gentil. Estou muito contente de estar aqui. Doutor, eu que agradeço a sua presença, foi aquilo que eu falei, aprendemos sempre quando o senhor está presente, e eu quero que o senhor volte outras vezes, assim quando o senhor tiver uma agenda liberada, a sua presença para nós vai realmente nos deixar muito felizes. Muito agradecido. Obrigado. Obrigado. Eu quero agradecer você que esteve comigo nesta quinta-feira. Aliás, você vai assistir o meu pós-programa a partir de amanhã no YouTube e também acompanhando a programação da Rede Eco TV. Mas hoje nós falamos a respeito de psicopatologia. Eu quero trazer uma pequena reflexão para você. Certa vez Narciso, ele se debruçava às margens do riacho e dizia para as águas do riacho, como eu sou tão bonito e sou tão belo. Um belo dia Narciso morreu e os anjos do céu desceram ao riacho e viram que as águas choravam e perguntaram a elas, mas por que vocês estão chorando? Narciso, ele era tão narcisista, ele só falava dele e vocês estão chorando por Narciso? E as águas do riacho responderam, nós não choramos por Narciso, nós choramos porque a nossa beleza não reflete mais aos olhos de Narciso. Pense nisso, muitas vezes achamos determinadas coisas, pensamos que as coisas são assim, mas temos que fazer reflexão de todas elas. Muito obrigado porque você esteve comigo nesta quinta-feira e até a próxima quinta. Rede Eco TV. Acredita em você. Alô? Quem falar em você? Pra gente, qualquer tarefa é um grande